três de alçada Tribunal de Justiça, cada um com editor de texto, Diferente. cada um com uma estrutura, em termos leigos, os quatro tribunais não podiam conversar. Impressionante isso. De duas uma, ou se faz a decodificação para um texto só, um editor só, que é quase o preço de instalar uma nova rede nos quatro. O último presidente, desembargador Celso Luiz Limonge, fizemos cursinho junto para ingressar na faculdade. Só que ele foi para a Católica e eu fui para a USP, para São Francisco. E ingressamos no mesmo concurso. Conseguiu arrumar verba, divagando um pouco, e dar uma máquina para cada juiz. Então, hoje, o juiz não utiliza a informática, não utiliza o computador, se não o quiser. Mas, no passado, tinha juízes que, início de carreira, e nós estávamos numa fase de subsídios, né? O nome clássico do vencimento, depois da Constituição de 88, que não tinham condições de comprar sua máquina. Então, hoje ninguém mais pode, porque na comarca mais longínqua o juiz tem mais. Como deu também para os desembargadores, mas a minha geração não utiliza muito a máquina, né? Lá no órgão especial nós somos 25, não tem meia dúzia que utilize a máquina nas sessões, eu mesmo. Eu não me adaptei a ler o texto ainda na tela, porque eu gosto de ir para frente, voltar, ir em frente, e na tela eu não me habituo. Eu sou daquela geração do fetiche do papel. Né? E até eu pergunto, mas você não se habitua? Eu sei que eu perco mais tempo, minhas assessoras todas são hábeis na máquina, mas eu não. Eu pergunto, leia um romance na tela. Leia um romance de 400 páginas na tela, não é que você leia picado 20, 30 páginas por dia, leia na tela. A sensação é outra. Para mim, o processo ele é muito mais vivo na forma escrita, me atrai mais. Mas então, voltando à sua pergunta básica, óbvio que a informatização vai nos ajudar muito. Nós amanhã iremos escolher o advogado do quinto constitucional. São 3 listas tríplice feita, são 3 listas sextuplas feita pela Ordem dos Advogados, e nós vamos transformar em tríplice e o governador vai nomear um. Inclusive um dos advogados, até de Santos, que é candidato nessa lista sextupla, elogiou os últimos anos do tribunal, 2, 3, 4 anos do tribunal, onde hoje ele pode acessar a internet e saber o andamento do processo e do julgamento. Isso já melhora muito na comunicação. Mas nos falta ainda conseguirmos pôr a nossa jurisprudência, que já foi a primeira do país, mas por causa desse nosso atraso nos julgamentos, não é mais. Eu falo isso com tristeza, com dor no coração. São Paulo balizava a jurisprudência até dos tribunais superiores. Hoje, por causa do acúmulo e do atraso, uma tese nova demora 4, 5, 6 anos para ser decidida, e tem tribunais excelentes também no país, que são mais ágeis por menos serviço, e a jurisprudência deles está se impondo. Principalmente, vamos pegar um ramo, conflitos bancários do Tribunal do Rio Grande do Sul. Nós temos que dar uma forma, um trato de informatizar a jurisprudência para acelerar mais o seu conhecimento, não é? Está ajudando em muito, mas não vai resolver o problema dos 17 milhões, que eu penso que seria mediante uma reforma processual, aonde houvesse, sem encerramento de defesa, sem toler o direito constitucional de defesa das partes, mais uma diminuição dos recursos. Porque, veja bem, no meu setor, eu enfrento por dia útil uma média de 120, 130 recursos especiais e extraordinários. Especial para o Superior Tribunal de Justiça e extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2/3, eu ainda fiz esse levantamento de janeiro e fevereiro, que já é na minha gestão. 2/3 são indeferidos, porque não são cabíveis. Querem discutir fato no STJ e às vezes até mesmo no Supremo. O Supremo é uma corte constitucional onde só discute afronta à Constituição da República. E o Superior Tribunal de Justiça uma afronta à legislação federal, não cabe nem contra a lei estadual ou municipal, ou então para uniformizar a jurisprudência brasileira. Esse tipo de recurso
tem que ser a divergência jurisprudencial de tribunais diferentes. Então ele fica um pouco mais difícil, dada a dinâmica de São Paulo e as ações que estados aí não as têm. Então, voltando, indeferido esse recurso, 2/3, vamos por volta de 80, 90 são indeferidos, entra com agravo. Com agravo denegatório de recurso especial ou agravo denegatório de recurso extraordinário. Esse agravo, ainda que fora do prazo, como nós dizemos, intempestivo, ele tem que ser processado. E ele sobe. Mais papel, mais processo para ser analisado. Então, uma bola de neve. E esse agravo eu não posso reter. Esse agravo, de qualquer forma, tem que chegar ou no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. E normalmente no agravo, o magistrado tem uma oportunidade de retratação, chama juiz de retratação. Ele pode manter a decisão dele ou alterá-la, né? Esse agravo não tem retratação. E interposto o agravo, o presidente acontece também no direito privado e no direito criminal. O presidente da sessão não o vê mais. Ele sobe sem se saber. Se ele for bem instrumentado, quer dizer, bem instruído, tiver todas as peças primordiais do processo, e o relator no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, pode convertê-lo em recurso especial ou extraordinário e já julgar. Se ele entender que ele não tem lá toda a instrumentalização, todas as peças necessárias para ele poder decidir, ele manda subir o processo principal. Mas aí, na verdade, ao invés de um, vão dois para cima. E está acontecendo agora nessa gestão, eu não sei como ficará para o futuro, porque a Constituição de 88, a Emenda 45 reforçou, criou um sistema que no passado nós conhecíamos como uma arguição de relevância. Hoje é repercussão geral. Só irá o processo para o Supremo Tribunal Federal se houver repercussão geral, ou seja, o interesse econômico, político, social, que interessa a todos os brasileiros, e não uma ação onde o interesse seja eminentemente pessoal, uma ação de despejo, que interessa ao proprietário do imóvel e ao locatário ou inquilino. Então, essa repercussão geral que o Supremo está, a partir do dia 3 de maio do ano passado, 2007, começando a discutir, faz com que, havendo essa discussão se há ou não repercussão geral, o processo não suba. O processo vai ficar aqui em São Paulo. Com carimbo lá, repercussão geral, vai ficar numa estante. Se porventura o Supremo entender que aquela matéria em debate no processo interessa nacionalmente e não individualmente, ele manda subir. Bom, eu pergunto, onde eu vou colocar esses processos com o correr do tempo? Só para terem uma ideia, a repercussão geral, por hora, ela está e vai ter com o futuro, pelo tipo das demandas, mais interesse para o direito público. Mas uma repercussão geral que já foi julgada no Supremo é que o dano moral não é repercussão geral, não tem interesse nacional. Então, os processos onde se discute tão só dano moral, se ele ocorreu ou não, ou o valor da indenização, não irá mais para o Supremo Tribunal Federal. Morre em São Paulo. Isto, com o tempo, deverá diminuir as ações que irão para o Supremo Tribunal Federal, como também para o Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante. Perfeito. Eu queria me estender um pouco mais nesse assunto, mas vou pedir licença para o senhor, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, desembargador Antônio Carlos Viana Santos. Doutor Viana Santos, gostaria de a gente entrar um pouquinho mais nesse setor tão importante, passar para o nosso telespectador